mensagem de hoje, palavras de luz, dia 18 de maio. É 18 de maio hoje, né? O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Esse trecho está no livro Emmanuel, capítulo 5, A Necessidade da Experiência. Então, convido todos agora a fechar os olhos, sentar confortavelmente nas suas cadeiras, respirar profundamente. Agradecemos ao Pai, ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui hoje, a oportunidade de mais um dia de vida. Agradecemos também a espiritualidade que está aqui nos recebendo, com amor, com carinho. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o tema é a reencarnação, prova da misericórdia e do amor divino. É a palestrante, Ana Nadir, com Roberto. Boa palestra. Bom dia a todos e a todas. O tema, ele se refere às obras psicografadas pela Nadir, principalmente as obras do nosso irmão Juliano. Por que a reencarnação, ela é uma prova da misericórdia divina? Por que a reencarnação é uma prova da misericórdia e do amor divino? Então, ao ler esta narrativa, ou seja, estes livros, nós vamos perceber. A reencarnação, ela é considerada uma prova de misericórdia. É ou não é, gente? Porque oferece ao espírito a oportunidade de evoluir e corrigir as suas imperfeições. O problema maior é quando nós estamos juntos. É ou não é? Não é? O refazer o caminho. Nesse livro, quem for ler esse livro da nossa irmã Nadir, vai perceber as movimentações que ocorrem na espiritualidade ao reencarnar. A reencarnação é uma lei divina, não tem como. Pode acreditar, não acreditar, não tem problema, gente. Não vamos tentar fazer a cabeça do outro. Ele vai reencarnar, não tem jeito. Né? Principalmente nós somos espíritas. Tá bom, não acredito, não tem problema, a gente se encontra na outra. É prova também da justiça, do amor e da misericórdia. Quando a gente lê as literaturas espíritas, nós ficamos imaginando como Deus é misericordioso. Coloca numa família com tantas oportunidades, com tantos desafios, porque são esses desafios que me ajudam na minha redenção, no meu crescimento, na minha evolução. Olha, se a gente tiver realmente consistente em nós, esse pensamento embutido no nosso coração e na vontade de se renovar, de se transformar, nossa gente, a gente constantemente dá graça, como diz Paulo, a gente dá graça. Mas às vezes nós achamos melhor dar um tempo. Quem sabe na outra e na outra reencarnação a gente continua o desafio. Isso prova a bondade e a misericórdia de Deus para todos, que permite que a gente adie um pouco. Segundo a doutrina espírita, a pluralidade da existência é a prova da misericórdia divina. Ele está enfatizando bem para a gente entender. Porque naquele momento que nós tivemos na nossa oficina de trabalho, como diz o nosso irmão, quando nós tivemos uma oficina de trabalho,
nossa, esse trabalho é uma bênção. É difícil, é duro. Não é? Mas, quem sabe eu posso sair daqui voando, levitando. Não é? Aí continua. Somente a reencarnação, através da reencarnação, temos a oportunidade de progredir moralmente, corrigindo nossas imperfeições. Então nós temos que ter a consciência que nós somos ainda espíritos imperfeitos. E isso facilita muito na nossa vivência e convivência nessa reencarnação. O problema nosso é que achamos que somos sempre espírito perfeito, espírito bom. E aí a gente se cobra de uma forma violenta para conosco mesmo, esquecendo que nós somos espíritos imperfeitos. Fazemos diversas tentativas para acertarmos e corrigirmos e nos autocorrigirmos. Olha só, gente. Consciente disso, errei. Amanhã eu tenho de novo. Eu errei. Misericórdia. Temos que ter misericórdia conosco mesmo. Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia, porque terão misericórdia. Então precisamos olhar para nós mesmos, nos momentos das nossas quedas. Misericórdia. Misericórdia, gente. Porque ali na frente vai voltar essa prova. A gente vai estar mais fortalecido, mais consciente. Olha, que beleza, como diz o Chico, que beleza. Eu não estou muito falando. Gravou. A principal meta da reencarnação são 4. Nós escolhemos aqui 4, mas são diversos, mas a gente escolheu 4 aqui. Primeiro, reparar equívoco do passado. Olha como é suave. Reparar equívoco do passado. Não é maravilhoso? Mudou. Segundo, aprimoramento do sentimento. Consciente que somos imperfeitos, que estamos no processo de transformação, no processo de evolução. Olha, quando a gente erra, não. Deus vai me dar a oportunidade, a própria lei, amanhã eu vou passar pelo meu problema. Aí eu estou escaldado. Pegadinha. Posso cair de novo? Posso cair. Mas mesmo, já não me culpo tanto. Já não me martirizo. Logo uma pegadinha. Já fico um tanto sereno. Já não me auto-apaixono. Olha, então, como eu vou falar só 10 minutos, essa palestra é compartilhada. Cada um fala um tantinho. Eu falo um tantinho, a Nadir fala outro tantinho, e a espiritualidade fala mais um tantinho. Aí forma um tantão. Muita paz para todos. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Necessário falar da minha alegria por estar aqui nessa casa, né? Onde eu trabalhei tantos anos, né? Recebi, na verdade. A gente fala assim, eu trabalho, eu sou espírita, eu sou tarefeiro. Na verdade, a gente está recebendo, né? Recebendo ajuda, recebendo possibilidade de ser útil.
porque é isso que nós precisamos, desenvolver em nós essa capacidade de ser útil no planeta, né? De devolver para o planeta, para a humanidade, aquilo que a gente recebe, que é a vida, né? Sustentabilidade para a nossa vida, porque nós, nessa vida, nós estamos aprendendo o quê? A progredir, né? A evoluir. Uma vez eu ouvi aqui no meu rosto, assim, que nós partimos da mão daquela pequena célula, vamos dizer assim, né? Ao ser angélico, né? Ao Cristo. Então ele tem milhões de anos para fazer essa caminhada, para chegar lá, mas a gente chega. Se a gente pensar que a gente saiu lá do primitivo, né, para chegar até aqui, eu venho falar de livro, viu? Então, assim, eu sei que todos vocês, a maioria já conhece os livros do Juliano, né? São 3 por enquanto. O nome dele é Juliano Sétimos e ele foi um comandante nas forças romanas na época de Cristo. E coincidentemente também foi um irmão que faz parte dessa casa chamada Arnaldo. É a mesma pessoa. E foi uma outra pessoa importante aqui no São Paulo, mas não vou falar. Então, assim, a proposta dele, primeiro eu vou falar dessa proposta, desse livro, não é para ele mostrar que ele é escritor, que ele consegue escrever, apesar do veículo deficiente aqui, né, da dona Nadir. A proposta dele é um projeto de cura das pessoas que vão nessa história. Pessoas que ele conheceu, pessoas que hoje em São Paulo, é muita gente. Pessoas que estiveram junto com ele, começou lá no Egito, eu também trouxe do Egito para São Paulo, né, do Egito, para não misturar com essa trilogia, que é importante, né? Então, como assim cura? O que ele diz? Ele fala para nós, ele conta coisa que a gente sabe, meu karma, eu tenho karma. Realmente nós temos. O que é isso? São lembranças que ficaram fragmentadas, nós presas no passado. Então tem muita gente que ficou presa aqui, nessa época, que foi a época de Cristo, a época de Jesus. Ele foi um comandante romano que partiu da cidade lá, se alguém se interessar a ler, partiu numa tarefa de averiguações das cidades-estados, cidades escravizadas colonizadas, vamos dizer, e chegou na Judéia, mais propriamente em Jerusalém, ele chegou no dia da crucificação de Jesus. Então ele conheceu aquele homem caminhando com a cruz, foi o primeiro contato que ele teve com Jesus. Depois ele voltou, foi lá e ficou olhando, né? Ficou lá até ele respirar. E alguma coisa mexeu dentro dele, entendeu? Mexeu dentro daquele comandante, que era um grande comandante. Né? E ele se haver com os cristos, com os apóstolos, com aqueles primeiros seguidores, né, de Jesus, por muitas vezes nessa encarnação dele aqui, como Juliano Sétimo. Okay. E ele aqui nessa história aqui, a gente percebe também uma outra coisa. Esse livro ele atravessa o livro há 2000 anos de Chico Xavier. Para quem leu Chico Xavier, é como se atravessasse. Eu faço questão de falar, porque o livro de Chico, a Damiana, é um livro maravilhoso. A gente conhece que Lívia, que é um espírito assim, de altas hierarquias, né? Um ser assim. E eles se conhecem, tem esse diálogo, conhecem, então atravessa, né? E também traz aquela morte dela no circo, né, romano, no dia da festa do Estado, lá feita lá pelo traz aquela festa lá, né? Naquela festa lá, a festa onde ela morre, naquele circo, né? Ela é morta. Aquilo aqui foi a primeira percepção dessa questão. Nas primeiras percepções. Aqui continua, né? Continua aqui, ele continua a falar dessa história. É uma história completa, é uma história completa. Mas quem leu um vai querer ler outro. Aqui ele se reporta trazendo o final dos grandes algozes que fomentaram toda uma mortandade aqui, sabe? Uma perseguição, morrer muita gente, né? Mas é um livro muito, para mim, é o meu livro do coração. E aqui aparece muito também a imagem de Pedro, a chegada de Pedro. Aqui também Pedro aparece, ele cura a esposa desse comandante de Conceição, que ela estava. Aqui Pedro chega a Roma. O que aparece nesse livro também é o grande incêndio de Roma, aquele feito por Nero, que vai dar uma maior vazão às perseguições aos cristãos. Além dele ter fomentado, ter induzido alguém a fazer aquilo, a incendiar, foi um cálculo
Então ficava a gente nas marquises das ruas, eles iam acumulando pessoas feridas, gritando, sem ter como ser socorrida. Imagina, há mais de 2000 anos atrás. Então, e o incêndio se lastrando, porque durou muitos dias aquele incêndio. A gente pensa que é uma coisinha à toa, mas ele foi se alastrando, se alastrando. Ele, na verdade, ele destruiu 1/3 de Roma. E foi muita gente. E fala da chegada de Pedro. Então, o que o autor também, que eu gosto de falar, é a figura de Nero, muito complicada aqui, e a chegada de Pedro. Então, tem um outro livro, que não é meu, infelizmente, que chama O Mares. Tem até o filme. Quer dizer, O Mares, aonde vai? Qual que é a história desse livro? Eu gosto de falar, porque ele tem a ver. Conta nesse livro, O Mares, que quando achou esse incêndio, não tinha mais o que fazer, a cidade toda enfumaçada, todo mundo passando mal, arrastando os seus feridos que ele podia, para tirar fora dali, sabe? E Pedro ficou, ele e os companheiros dele, ficou desarvorado. Ele tinha chegado na cidade um tempo antes, ele até cura uma pessoa que também é muito interessante essa passagem, e ele pega, vai saindo, no livro Pomares, tá, gente? Vai saindo de Roma. Quando ele está nas portas de Roma para ir embora, ele fica olhando aquela cidade toda enfumaçada, fogaréu, aquela desordem, caos. E ele fala, não tem o que fazer aqui, vou embora. Ele começa a olhar para o sol e ele vê uma grande massa se desprendendo do sol, como se fosse um pedaço do sol, vindo em direção a ele. E aquilo vem vindo. Quando vai chegando perto, ele vê que aquilo vai tomando uma forma humana. Até que chega perto dele, ele percebe que é o Cristo. E aí, quando ele percebe, ele se joga no chão. Fica com a cabeça no chão. Senhor, Senhor, Senhor. E aí ele diz que Cristo olha para ele, assim, olha para ele, depois vira as costas e começa a entrar em direção. Olha, me embarga, dá vontade de chorar. Toda vez que eu chego nessa parte desse livro, só de uma vez, mas aí eu reler quando eu escrevi esse livro, eu fui lá reler, sabe? E ele fala assim, ele levanta correndo quando vê Jesus entrando na cidade, ele fala, Senhor, Senhor, aonde vais? Aí Jesus vira para ele e falou assim, já que os meus enviados, meus apóstolos se negam a trabalhar, vou eu mesmo para Roma para ser crucificado uma segunda vez. E some. Daí Pedro tem um baque, quase cai, fica parado, aí ele entende. Não é hora de eu sair, eu tenho que entrar. Ali que está o trabalho me esperando, ali que está a tarefa. E aí ele volta para Roma. E aí ele volta, vai trabalhar, vai acudir, vai falar sobre o Cristo sem medo, aí ele vai até o final dos dias dele, né? Que ele também foi crucificado. E na hora H, quando ele falava que ele ia ser crucificado, ali, eles preparando tudo para crucificados, ele falava assim, eu não mereço mesmo, morrer como mestre, não mereço. Aí o comandante daquela guarniçãozinha fala assim, por isso não, a gente bota a sua cruz de ponta cabeça. Aí eles fizeram isso, crucificaram ele e puseram de ponta cabeça, para não ficar igual. Mas ele já estava bem velhinho nessa época, sabe? Eu gosto de falar essa parte, porque Pedro é uma figura que me emociona muito. Então essa é esse nosso livro. E aí tem esse outro aqui, né? Eu vejo uma vez na capa do Evangélica, que minha irmã não tem nada, ela falou assim, Nadia, eu estava escrevendo esse livro. Ela falou assim, eu vi o seu livro, vi a capa dele, depois ele abriu em 3. Eu falei, como assim 3? Você vai escrever 3 livros, homem? Eu falei, você está doida? Para escrever um já é difícil. Ela falou, não, virou 3 de repente. E eu fiquei esperando, aí escrevi outro, escrevi aquele do Fábio, que estava fora, né, tudo, né, prisioneiro. E aí começou a vir. Então aqui, gente, 300 anos depois dessa história aqui, depois de Cristo. Aqui, o Juliano narra a última grande perseguição aos cristãos, executada por Diocleciano e Maximiano. Foi terrível, foi muita gente, inclusive uma pessoa do coração dele foi martirizada como cristão. Então é uma história densa também, é uma história muito emocionante. Chorei muito quando estava escrevendo essa história. Acho que eu choro em todas, mas essa chorei particularmente, chorei muito. E aí vem o nome, né? Ele também é um soldado aqui. Só para quê? Então, vamos falar agora, o nome dele é Ângelo, ele é um centurião, não é mais o grande comandante romano,
que comandava 5 mil homens. Aquele era um soldado, chega a centurião, chega até a governar uma pequena cidade, que é a cidade onde Maria foi morar em Éfeso, uma pequena cidade de aquela localidade ali. Praticamente termina os dias dele ali com a família. E aqui também ele conhece um capitão que chama o capitão cristão. Ele conhece esse capitão, que é um capitão assim, que para ele foi um divisor de água na vida dele. Que ele conhecia Jesus e era para ele aquela imagem assim, sabe? A imagem real daquele ser que, distante, perfeito. E com esse capitão ele conheceu Jesus, o ser humano mais chegado ao sofrimento ali, sabe? Eu não vou falar quem é esse capitão, porque vocês precisam comprar um livro para ler, não vou dar essa spoiler. Mas ele é um santo da Igreja Católica. Então, é impressionante porque muita gente, hoje em dia, nem acredita que ele existiu. Eu já vi falar, mas isso aí é mito da Igreja Católica. Está aqui um mito, gente. Um mito aqui. Um médio de primeira que ele era. Impressionante a dignidade desse capitão cristão. E ele é um grande amigo. Inclusive, quando eu comecei a psicografar, chegou uma época que eu comecei a ver aquele soldado, passava por mim, falei, nossa, não é o Juliano. Quem é esse homem? Aí, daqui a pouco passava, só via aquele rastro, eu não vejo assim perfeito. De repente você vê aquela capa meio vermelha, de repente você olha, você vê aquela sandália meia volta, né, aquelas coisas assim, vê aquela couraça, você vê as coisas assim, é um reflexo assim. Eu falei, nossa, mas quem é? Aí começou a vir quem era, começou a vir. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, eu não vou pôr, eu não vou colocar isso no meu livro, Juliano, pelo amor de Deus, eu não vou escrever sobre esse homem, não veio me falar que é ele, não veio me falar que é ele. E ele era devota dele na Igreja Católica, devota. Ele ficava avisando para ele, devota. E eu fiquei assim, sabe, naquela situação. E eu não queria de jeito nenhum aceitar. Foi assim, meses, o Juliano trabalhando, meses. E aconteceram as coisas mais inusitadas. Eu estava andando na rua, vi um negocinho brilhar, abaixei e peguei lá na lata. Uma medalhinha dele. Nossa. Sem entender morto, um homem entrou, santinho. Pega o santinho dele. Uma pessoa passou, me deu um negócio na rua, quando eu abro uma mensagem, uma oração dele. Eu fui para um clube, ficava uns dias lá, cheguei lá, não tinha nada, uma pobreza, um capótezinho, só não tinha nada. O povo só ficava na piscina e eu fiquei andando lá. Tinha maca, né? Eu comecei a entrar, sou doida, eu sou meia doida, né? Entrava sozinha. Ficava andando, aí eu descobri uma capelinha no meio da maca. Descobri uma capela. A porta enterrada, eu fui lá, dei um empurrão na porta, sabe? Enquanto eu não abri aquela porta, eu não sosseguei. Quando eu abri a porta, uma estátua dele em tamanho natural. Gente, todos os dias, eu fiquei 3 dias, todos os dias eu ia lá. Sentava ali no banquinho que tinha lá e ficava lá. E aí desenrolou toda a parte dele. Ali naquela capelinha, desenrolou toda a parte dele de um livro. Assim, não tem mais gente, é ele mesmo, deixa eu pegar com coragem. E aí fiquei sentindo aquela presença amorosa, sabe aquele outro soldado, meu Deus do céu. Foi tão incrível que hoje em dia, quando ele aparece, quando eu sinto ele, eu já sei que é ele, né? Então, assim, aqui que é aos pés de Roma, porque foi a grande última perseguição, e se encerra com a subida de Constantino ao poder. Constantino transforma Roma numa capital cristã. Foi daí que começou o mundo cristão, né? Uma coisa que tem muita gente hoje em dia que fala, vamos dizer assim, denigre a imagem, inclusive do próprio Constantino. Ele foi um enviado de Deus, gente, numa época terrível. Ele conseguiu transformar, com sua força mesmo, o império para que aqueles desígnios do Cristo se concretizassem. Porque 300 anos depois, muita gente morria só por secção, só por falar em Jesus. E ele transformou o império num império cristão. E ele conta isso, por isso que chama-se Roma aos pés da cruz. Que Roma, aquela poderosa cidade, né, milenar de 600 anos, finalmente, nesses 300, que ela tinha 300 anos nessa época, pouco mais, ela se dobra aos pés da cruz. Por isso que chama Roma aos pés da cruz. E ela se ajoelha. Aí começa uma outra história, que é a história da Igreja Católica, que não tem muito, vai se distanciando um pouco do verdadeiro cristianismo dos primeiros tempos. Aí a gente sabe que muita coisa foi feita em nome de Jesus, muita coisa errada, muita coisa até absurda, né? Mas por quê, gente? Por quê? Porque o ideal
ideal cristão, o ideal do Cristo, do modelo Jesus, é o ideal de perfeição. Nós estamos numa terra imperfeita, uma terra de expiações e provas, onde qualquer ideia boa vai ser atacada, vão tentar calar a boca de quem fala, vão tentar destruir o que foi escrito, vão tentar modificar as ideias, os ideais de elevação. Porque não é do interesse da maioria que a humanidade mude. Porque muitos sabem que a humanidade mudando, isso desde lá, mudando a terra mudando, quem não muda não pode mais ficar na terra. Ai, mas que injustiça. Não é questão de justiça, é vibratório. A terra muda sua vibração, quem mudou junto fica, quem não mudou não consegue mais ficar. Vai afundando terra dentro. Naquele livro do Fábio, Prisioneiro de Si Mesmo, tem um ser que afundou terra dentro quando ele morreu, na época de Jesus. Há 2.000 anos ele viveu soterrado como um ser demoníaco, né? Se transformou, né, num ser demoníaco, da época de Jesus. Por quê? O peso vibratório da criatura não é castigo de ninguém, não é Deus que aponta, não é Jesus que fala, vocês vão ficar lá nas profundezas. Não é, são as escolhas. As escolhas, a nossa ignorância faz com que a gente ainda escolha sofrer. Né? A gente escolha sofrer. Então, são livros assim que lembram para nós a importância dessa cidade romana, lembra para nós, sabe, o que foi o cristianismo, o início. Pena que não se falou de tantos apóstolos, mas a figura de Pedro é inesquecível, sabe? Dos irmãos de Betânia, que são amigos do Juliano até hoje. Lázaro era um amigo dele, assim, até hoje. Né? Que acolheram a esposa dele numa hora de dificuldade. Então, ele foi fazendo amigos. E o que ele fala? Só para encerrar aqui, da proposta, né? Que a gente não tem tempo. Se fosse falar de história, eu fico o dia inteiro. A proposta dele é uma proposta de cura. Porque ele fala, não, nós não seríamos. Então, é preciso que alguém, vamos dizer assim, que tenha mais robustez, vamos dizer assim, né? Porque ele também sofreu muito, né? Mais robustez, que foi aclarado pelo próprio Cristo, vamos dizer assim. Muitos pedirá aquele que muito recebeu, não é assim que diz no Evangelho, que Jesus, a gente sabe que isso é uma verdade. Então, é preciso que alguém assim tome a frente. Temos há pouco tempo, essa semana mesmo, nós tivemos uma perda, vamos dizer assim, que até deixou a gente desanimada, né? Falando, nossa, foi esse Divaldo, e agora o que nós vamos fazer sem ele? Mas ele continua, né? Sua energia agora é mais expansiva. Mas se a gente deixar, a gente cai em depressão. Então é preciso que esses seres, de uma certa robustez, venham para nos auxiliar, para nos ajudar, nos fortalecer. E quando a pessoa tem um coração amoroso, aí mais ele faz. O que ele fala para assim? A gente puxa a energia das memórias de cada um trabalha aquilo ajudado e nós vamos limpando. Nós vamos nos apaziguando, nos pacificando, nos perdoando e com isso nós estamos ajudando também a mudança planetária. Porque aquela energia que nos pertence, nós começamos a manipular. Energias milenares, nós começamos a manipular para limpar, para devolver ao universo como nós a recebemos, né? Purificada. Então é isso que é ascender, isso que é se multiplicar, crescer, isso que é evoluir na Terra. É você saber cuidar daquilo que você recebe, não só do seu corpo físico, você cuidar dessas célulazinhas. Ah, tá doente, aqui, ela conversa com a célula, vai lá, fala com ela, sabe? Fala, eu te amo, você está aqui sustentando meu corpo. Porque são micros consciências divinas que compõem. Imagina todas essas consciências que há na Terra, né? Então, é natural se nos enganamos, é natural o nosso direito, como o Roberto falou, nossa imperfeição ainda, é natural a gente saber que somos imperfeitos, mas também é natural nós sabermos que nós somos possibilidades de muita grandeza e que o nosso final é a perfeição. Não tem outro caminho. A gente pode extraviar, pode pegar atalho, pode se perder nas profundezas da Terra por milênios. Mas um dia a gente vai ter que vir à luz. Não só a luz da superfície planetária, mas a luz da nossa consciência. Um dia a gente vai ter que aceitar que nós somos seres divinos, que nós somos dados à perfeição. E que tudo que é imperfeito pertence ao nosso ego, às nossas crenças.
limitantes, como se fala hoje em dia, crenças enganosas, crenças de apego à vida material. A vida material, ela é só para nos dar sustentabilidade para o aprendizado que o nosso espírito precisa. Mas quem está no comando da situação é o nosso ser espiritual, é a nossa alma, o nosso espírito. E é ele que está buscando essa via de crescimento, porque ele sabe que é melhor. Por isso que às vezes a gente quer mudar o apoio na nossa vida, a gente não consegue mudar, e a gente acha que tem alguém nos prendendo para não mudar. E às vezes é o nosso próprio espírito. Porque o que manifesta no corpo aqui, gente, não é 10% do que nós somos. O que manifesta na nossa consciência, o que é trazido pela nossa mente física, é 10%, às vezes nem isso, do que nós somos em espírito. Cadê o resto? E os 90% que nós somos? É o que gerencia tudo que a alma está fazendo aqui. Fala, não, esse caminho é bom, você já caiu nós já caímos tantas vezes nesse caminho, vamos por esse aqui. Ah, mas vai ser difícil, porque é para enfrentar essa dificuldade, é para vencer, né? É para superar, é para se autocuidar. Então a gente quer a facilidade, e muitas vezes o espírito, ser superior nosso, nos conduz para a dificuldade, mas eu estou cansado de sofrer. Mas o sofrimento depende da maneira como a gente enxerga a experiência. Se a gente enxerga simplesmente só como uma experiência de crescimento, o peso do sofrimento deixa de existir. Porque você sabe que tem começo, meio e fim. E o fim é a libertação. Então, na verdade, no coletivo é isso que ele está fazendo. Nos ajudando a nos libertar de todos nós, enquanto ele também se liberta. Ele também cresce. Porque cada um cresce na sua tarefa. O Roberto já me deu sinal que faz tempo que eu estou aqui. É tanta coisa, né? Vou só. Eu sei, ele já está aqui, porque eu percebi já. Vamos ver se ele quer falar alguma coisa. Imagina, o jeito que ele ama essa casa aqui. Vovó, ele disse que eu sou internet. Muito bom dia a todos meus irmãos. Eu peço licença, estou falando de início assim, com o senhor sotaque português, mas vamos retomar e falar no português normal. Porque hoje todo mundo já sabe que na época me apresentei nesta casa com este sotaque para não ser confundido com a minha outra tarefa que eu desenvolvi aqui como irmã Andrade, que foi a minha outra Não está encarnação. funcionando. Agora já não precisamos mais desse sotaque. Agradeço muito a Deus por esta casa abençoada. Agradeço pela permanência e pela oportunidade de trabalho e os companheiros que aqui fiz e continuo fazendo. Passo a vocês que as casas espíritas não são fechadas. Há toda uma pleia de espírito que trabalha nesta região e há todo um trabalho feito de crescimento e hospitais e enfermarias que nós estamos alargando para pegar todo esse contingente entre freguesia do Ó e toda essa região e a região mais necessitada, onde há muitas pessoas que é as praias dos bons. Mas o que só para esse esclarecimento para dizer que para nós não há separatividade, não há muros, não há casa, há trabalho e a humanidade, há irmãos que necessitam, aos quais nós buscamos nos dedicar na medida das nossas possibilidades. Eu sou muito, muito grato a Deus por isso. Como o Nadir acabou de falar, não temos essa pretensão literária, mas é importante também nós trazermos um pouco do passado, para que os irmãos conheçam, se posicionem e percebam que lá estiveram. Mas se erraram ou não, isso não é demérito, tampouco há mérito, faz parte da caminhada. Que bom quando a gente consegue ultrapassar as fronteiras de uma vida para outra sem cair demasiadamente. Mas se cairmos, é só levantar. Foi isso que o Cristo quis nos fazer entender ao cair por 3 vezes, carregando a sua pesada cruz. Tudo que Jesus passou nesse planeta
naqueles seus 33 anos, principalmente nos últimos 3 anos do seu exercício crístico na Terra, foi um ensinamento para nós. Jamais disse uma palavra que pudesse ser jogada ao vento, sem importância, ou um ato que fosse. Então, aquela sua jornada carregando a cruz até o Gólgota, as 3 quedas que ele teve, foi para nos mostrar que cair faz parte da nossa caminhada. Importa se levantar depois. E mais à frente, Paulo de Tarso veio nos dizer, mesmo que tenhamos os joelhos desconjuntados, vamos continuar. Sei que é meio difícil, né? Eu, como médico, sei que é um tanto difícil você continuar. Mas a gente pega uma muleta, né? Pega uma bengala, uma muleta e vamos embora. A lei da evolução pede que nós continuemos. Mas a gente não pode continuar de qualquer jeito quando se trata da nossa consciência. Nós temos que formar uma bagagem moral. Nós temos que buscar Jesus. Porque mais que uma muleta, Jesus era para nós o ombro amigo. Quem precisa de muleta quando estamos caminhando junto com o Cristo? Não é mesmo, meus irmãos? Junto com aquele ombro amoroso, com aquela mão que se estende para nós, que nos dá sustentação, como deu a Pedro naquele lago, onde ele caminhava sob as águas do nosso irmão afundou. Não é? Venha, levante-se, você pode, você consegue. É assim que ele tem nos falado ao longo das nossas vidas, em nossas consciências. E nós podemos, vós sois deuses, podemos fazer tudo o que eu faço e muito mais. E assim, amados irmãos, que nessa manhã radiosa, nessa manhã esplendorosa, cheias de bons amigos, tanto do lado, deste lado, onde estou, como deste lado, que vocês estão, muitos amigos, nós só temos a agradecer a oportunidade. Nós só temos a agradecer a possibilidade e a permissão por estar trazendo as nossas histórias. Desejo que Jesus nos abençoe o coraçãozinho de cada um dos irmãos, fortalecendo-os, que vocês vençam as suas dificuldades. Há um segredo nisso. Não se fiquem-se na dificuldade, mas sim, pensem, criem a realidade, uma outra realidade, vencendo a dificuldade. Pensem na facilidade, porque aí vocês estão construindo uma manhã, uma situação melhor. Tudo está dentro de nós, tudo parte do nosso próprio ser, porque estamos diuturnamente ligados a Deus. Nós não somos criaturas abandonadas, folhas ao vento, dispersas, desprendidas da árvore mãe. Ao contrário, somos todos pequenas partículas ligadas ao Criador. Vamos agradecendo então nesta manhã e desejando a todos um ótimo e excelente domingo, de muita paz, muitas reflexões preciosas e muitos agradecimentos. O hábito de agradecer nos faz sempre planar em vibrações mais elevadas. Que Jesus nos abençoe. Juliana. Cadê ele? Que foi isso? Então vamos fechar nossos olhos novamente. O pensamento do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Maior, agradecer a oportunidade dessa palestra esclarecedora, que nos auxilia no nosso caminhar, na nossa encarnação. Tudo Que bem. possamos ter uma semana excelente, muita paz, muito amor. Que assim seja. Graças a Deus.